Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e vamos falar com Érica Matosinhos, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência. O assunto dessa conversa é o fortalecimento dos fundos e conselhos da pessoa idosa nos municípios. Bem-vinda, promotora. Muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui conversando um pouco sobre pessoa idosa e pessoa com deficiência. Promotora, qual é o papel dos fundos e conselhos municipais da pessoa idosa na garantia efetiva de políticas públicas para esse grupo etário e por que sua ampliação é considerada tão importante? Os conselhos municipais, tanto da pessoa idosa quanto da pessoa com deficiência, eles foram pensados como uma oportunidade do poder público e da sociedade civil dialogarem sobre a melhor política pública, tanto para a pessoa idosa quanto para a pessoa com deficiência. Então, uma oportunidade em que a sociedade tem de dialogar com o poder público e, a partir daí, estabelecer diretrizes do que ela entende prioritário naquele município em relação à política da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. O objetivo do fundo é conseguir recurso para que essa política ela seja realmente efetivada no município. E por isso nós entendemos tão importante o fortalecimento tanto dos conselhos quanto dos fundos. Em especial no estado de Minas Gerais, em que nós temos 853 municípios e nós temos somente 67 conselhos municipais da pessoa com deficiência, no universo de 853 municípios, não temos fundo cadastrado. Eu sei informalmente que existem alguns municípios que têm fundo, mas como nós nem fundo estadual da pessoa com deficiência, nem fundo nacional, a gente não tem fundo municipal cadastrado. E nós temos, no universo de 853 municípios, somente 498 conselhos municipais da pessoa idosa, sendo que desses, só 464 estão ativos. E nós temos 433 fundos municipais da pessoa idosa, sendo que somente 350 estão aptos a receber recurso. E quais foram os principais diagnósticos apresentados no encontro promovido em relação à situação atual desses órgãos nos municípios da Regional de São João del Rei? Nós temos hoje trabalhado conjuntamente com a Universidade Federal de Lavras, porque a professora Estefânia, ela tem um projeto na universidade que chama Fortifique. E esse projeto, o objetivo dele é auxiliar os municípios na construção de conselhos fortes e eficazes e que funcionem, e de fundos também que realmente consigam exercer o seu papel captando recurso, porque o que a gente percebe é que aonde tem conselho municipal que está funcionando e apto a receber recurso pela Receita Federal, eles não recebem 1% do recurso que eles poderiam receber, porque a sociedade ainda não conhece a importância dos fundos. As empresas também não se sentem ainda confortáveis em aportar recurso nos fundos, então a gente precisa divulgar e fazer campanha nesse sentido. Então, o objetivo da minha ida para atuar junto com a Universidade Federal de Lavras é para sensibilizar tanto a sociedade civil quanto os gestores da importância dos conselhos e dos fundos da pessoa idosa. A promotora citou aí o Fortifique. O projeto foi um dos destaques no evento. Então, essa iniciativa é fundamental para apoiar os municípios na capacitação e na gestão dos fundos e conselhos, né, promotora? Exatamente. E o Fortifique trabalha não só com o Ministério Público, mas também com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que também é uma grande parceira nesse fortalecimento de conselho e fundo. Quais são os principais desafios que os conselhos e fundos enfrentam para funcionar de forma regular e obter recursos suficientes para suas ações? O que a gente percebe quando a gente começa a trabalhar com os conselheiros e entender um pouco a dinâmica, o que existe é um pouco conhecimento da política e pouco engajamento, às vezes, do conselheiro. A gente percebe que o segmento que é um pouco mais engajado, ele acaba participando de todos os conselhos, porque a sociedade civil não se sente atraída a participar. E aí a gente precisa mobilizar a sociedade civil para falar dessa importância, dessa participação. Isso acaba refletindo também no poder público. Então, o conselho, que muitas vezes ele foi pensado para que haja uma paridade entre poder público e sociedade civil, para dialogar sobre a política pública, ele acaba sendo pautado só pelo poder público novamente.
Então, os planos de ação, os planos de aplicação, em que se determina aonde o recurso vai ser utilizado, acaba sendo feito, em sua maioria, pelo poder público. E a sociedade civil acaba simplesmente homologando aquilo. E de que forma instituições como o Ministério Público, a SEDESE e a UFLA podem continuar articulando ações para fortalecer essas estruturas e promover os direitos da pessoa idosa no Estado? A nossa maior contribuição é realmente dialogar com a sociedade, capacitar esses conselheiros e mostrar a importância dos conselhos. Nós temos aqui no Ministério Público um projeto que chama Fortalecer para Incluir, em que a gente está dialogando tanto com a sociedade civil quanto com a rede socioassistencial e com a rede pública como um todo dos municípios, falando sobre a importância do Conselho e do Fundo, além dos materiais que nós produzimos aqui para auxiliar tanto os conselheiros quanto os promotores de justiça no sentido de impulsionar essa política pública. Nós temos um outro projeto que chama Acolher com Dignidade, em que as equipes têm ido para o interior para fiscalizar as instituições de acolhimento. Em todas as comarcas em que a equipe está indo, ela tem feito reuniões com os gestores para falar da importância dos conselhos e dos fundos e fomentar essa política pública. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Valquíria, e eu solicito à população, ao poder público, que realmente olhem para os conselhos, para os fundos, fomentem essa política pública, porque só assim a gente vai mudar essa realidade da pessoa idosa e da pessoa com deficiência no nosso estado. Este foi o Rádio MP Entrevista com a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, Érica Matosinhos, a respeito do fortalecimento dos fundos e conselhos da pessoa idosa nos municípios. Até a próxima, Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.